1 Reis, capítulo 15, versos 9 ao 24. O reinado de Asa, de Judá. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra os prostitutos culturais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi, todos os seus dias, totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara: prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa de Israel subiu contra Judá e edificou a Ramá para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, e que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, Adã, a Abel-Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerete, como toda a terra de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais atos de Asa e a todo o seu poder e a tudo que fez e as cidades que edificou porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. Descansou Asa com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Asa, meus amados, significa o que cura. Naquela época, Jerusalém estava tomada por homens religiosos, mas prostitutos. Você já reparou que todo homem muito religioso esconde, faz uma capa e por trás dessa capa há muita prostituição? É impressionante. Eu mesma, a pastora Juliana Tuma da Costa, Belém do Pará, Ministério Casa de Oração Filadélfia, sou muito julgada por religiosos. Mas o Senhor Deus já me revelou que é porque eles escondem um desejo sexual por mim. E por isso eles me criticam tanto, quanto a minha maquiagem, quanto a forma como eu me apresento para falar das coisas de Deus. Porque no fundo, eles não têm a pureza para receber o que eu falo, o que eu passo, porque estão contaminados, são prostitutos. Assim estava Jerusalém naquela época em que Asa assumiu o trono. Estamos falando de uma Israel dividida, de uma Israel que possuía um rei para o reino do norte,
outro rei para o reino do sul. Estava completamente dividida a nação de Israel. Mas Asa removeu os ídolos que seus pais fizeram. Os altares vãos deram lugar aos altares construídos para a adoração do Senhor. Porém, o povo insistia também em utilizá-los para propósitos pagãos. Houve períodos de paz entre as duas nações, como a aliança de Acabe e Josafá. Quem não se lembra? Uma aliança errada, diga-se de passagem, né, irmãos? Que custou a vida de Acabe. Sorte que Josafá deu ouvido aos profetas de Deus. Mas Acabe não teve o mesmo fim. Preferiu ouvir aos profetas de Baal, de sua esposa Jezabel. Isso está no capítulo 22 de 1 Reis. Contudo, esse foi um período de guerra, particularmente nos limites territoriais. Ou seja, Israel estava sendo disputada entre eles mesmos. Pode isso? Ramá se encontrava a cerca de 9 quilômetros ao norte de Jerusalém, na principal rota comercial norte-sul por terra. Foi, portanto, de grande importância para ambos os reinos. Ela deu acesso a leste, de leste a oeste, tanto a região montanhosa na base de cadeia de montanhas de Efraim, como a costa do Mediterrâneo, ou seja, tinha grande relevância quando se tratava de terreno militar, estratégico também. Baasa estava planejando um golpe para controlar o centro de Ramá. Como sempre, irmãos, a cobiça, não é? A ambição por ter mais e mais, a ambição pelo poder, foi motivo de vergonha nas histórias de 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, para a nação de Israel. Ele queria reprimir a penetração de Israel em Judá. Veja só, reino contra reino. Jesus mesmo disse em Mateus 25 que não pode sobreviver um reino dividido contra si mesmo. Mas o rei Asa saqueou o templo para reprimir essa penetração de Israel em Judá, porque ele era o rei de Judá nessa época, a fim de arrecadar fundos para tentar aliar-se militarmente a Damasco. Quem não conhece Damasco hoje em dia, né? Capital da Síria, detonada por guerras, mas naquela época era um império. Vejam, irmãos, o que no passado foi grande, imponente, hoje ou no futuro pode ser um monte de ruínas. Rela de calabassuri andalabaias, porém passaram reinos, céus e terra, mas o reino do nosso Deus nunca terá fim. Que fique bem claro. Asa aparentemente sugere que, para todos os efeitos, um tratado entre a casa de Davi e Damasco se encontrava em vigor desde o dia de Salomão. A retirada de Baasa de Ramá foi devido ao tratado que havia sido renovado entre Asa, de Judá, e Ben-Hadad, de Damasco. A rápida atitude de Asa de tomar Ramá possibilitou desmantelar as fortificações lá existentes e usar o material para fortificar 2 cidades vizinhas estratégicas, Geba de Benjamim e Mispa. O controle desses 3 territórios proporcionou proteção defensiva avançada a Jerusalém e ao norte de Judá. Asa foi um rei inteligente, estratégico. Ele fez as alianças certas para que o seu reino não fosse tomado, embora fosse pela própria nação de Israel, que, como eu já disse, estava dividida. Vemos aí o caso de um líder justo, que muito avançou para o Senhor, mas não terminou bem a carreira. A natureza da enfermidade de Asa é incerta. Alguns estudiosos sugerem um problema reumático. Outros disseram que foi um edema e outros ainda um tipo de gangrena ou doença sexualmente transmissível, porque a palavra hebraica para pés
pode por vezes ser um eufemismo para genitálias. Qual a lição que podemos tirar de tudo isso, amém, irmãos? Jesus disse, como eu já havia dito em Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode sobreviver. Asa foi estratégico, Asa protegeu o seu reinado, o seu reino, os seus limites territoriais, fazendo alianças estratégicas, enfim. Mas o problema era esse, reino contra reino, não pode sobreviver, irmãos. E ele teve o fim que teve. Oura, baxere de canta lava suíra, que nós podemos começar e terminar em Filadélfia. Que nós possamos, melhor dizendo, caminhar até o fim numa linha reta, sem nos desviar, sem ter que fazer alianças erradas, sem ter que dividir o reino de Cristo, porque se dividir não pode sobreviver. Temos que estar juntos até o fim na mesma visão. Israel é uma só, é um povo só, você entende espiritualmente isso? Mas houve um tempo em que esteve dividida, e então houveram guerras, e então reis foram destituídos. Mas o Pai mandou um rei perfeito, cujo reino nunca terá fim. E esse é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Somente nesse reino nós podemos alcançar a plenitude. Somente neste reino nós podemos seguir para um reinado perfeito, que é o reino milenar de Cristo. O próximo passo da igreja é o arrebatamento. Após isso, 7 anos de tormenta, ainda virão remanescentes dessa tribulação. E depois, finalmente, o milênio. Um reino perfeito, onde não haverá guerra, onde Satanás estará preso por 1000 anos, para que nós possamos usufruir de uma terra totalmente reformada por Deus. Não mais essa terra citada no livro de 1 Reis. Porque de que adiantou Asa ter sido justo, Asa ter acabado com os altares pagãos, se ele estava dividido contra o próprio reino dele? Asa, na verdade, não era rei de Judá, mas Israel é uma só, um só povo, uma só visão, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Espero que essa palavra tenha edificado vocês, tenha os feito refletir, que se não estivermos em unidade, que é Filadélfia, a igreja perfeita, quem estiver em uma das outras 6, que venha para Filadélfia enquanto há tempo, porque senão não alcançarão a plenitude. Somente Filadélfia será arrebatada, somente Filadélfia participará do milênio junto com os remanescentes da tribulação, os que não receberem a marca da besta. E este reino está muito perto. Os outros passaram. Em 1ª e 2ª Crônicas, em 1ª e 2ª Reis, passaram os reis, passaram os reinos. Mas está vindo um reino, irmãos, que nunca terá fim. Um reino perfeito com um rei perfeito. A aliança perfeita. Aleluia. Que possamos entrar pela porta da frente e participar deste grande reinado, grande e eterno. Aleluia. Glória a Deus. Rela calabassuri andalabaias. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Porque homens falharam na história de Israel. Homens erraram, mesmo tentando acertar. Mas o nosso Deus nunca erra. O nosso Deus é maravilhoso, perfeito, conselheiro, príncipe da paz. Shalom a todos e até o próximo áudio.